Olá, galerinha RP Kids, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir o último capítulo da nossa história sobre Madugu. Quantas coisas nós aprendemos com Madugu, não é mesmo? Você consegue lembrar alguma coisa que você aprendeu com essa história? Eu vou te ajudar a lembrar. Com Madugu, nós aprendemos que Deus ama todas as pessoas. Não importa se você é alto, se você é baixinho, não importa se você tem o cabelo cacheado ou o cabelo liso, se você é loiro ou se você é moreno, não importa se você é cristão ou se você é muçulmano, assim como Madugu era. Deus ama todas as pessoas. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele amava Madugu antes mesmo de Madugu conhecê-lo. E ele também ama você que está assistindo esse vídeo. Nós do Culto Infantil também amamos você. E estamos muito felizes por você ter chegado até aqui, por você ter assistido todos esses cultos e ter ouvido junto conosco essa história tão bonita que foi a história de Madugu. Com Madugu, nós também aprendemos que cada um de nós pode ser um missionáriozinho. Cada um de nós pode falar do amor de Deus onde quer que estejamos. Não importa quantos anos você tem, não importa qual é o seu tamanho, a sua altura, não importa se você fala bem, se você sabe ler, se você sabe escrever, Deus pode usar você para falar do amor dele, onde quer que você esteja. E seja lá quem você for, assim como ele usou Madugu, que falou do amor de Deus para os seus irmãos. Deus pode nos usar. Quantas coisas legais nós aprendemos com Madugu, não é mesmo? Nós vimos também a linda história do livro Sem Palavras. E que livro precioso! Na página amarela, nós vimos que Deus nos ama tanto que Ele preparou o céu, um lugar especial para os seus filhos. Na página escura, nós vimos que no céu não pode entrar pecado. E nós vimos também que todos nós somos pecadores. Não há ninguém, nenhum justo sequer. A Bíblia fala que não há ninguém que nunca tenha pecado. Na página vermelha, nós vimos que apesar dos nossos pecados, Jesus veio ao mundo e derramou todo o seu sangue numa cruz porque Ele nos ama. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o que nos leva à página branca, que mostra como o nosso coração pode ficar se nós crermos em Jesus e o recebermos como nosso Salvador. Hoje nós vamos conhecer a página verde, que fala sobre crescimento. Mas não é sobre crescimento de altura, é sobre crescimento espiritual. Na Bíblia fala, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na página verde, nós vamos descobrir como nós podemos crescer em graça e em conhecimento diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos, não é mesmo? Você foi desafiado a fazer o seu próprio livro sem palavras. Nós recebemos no nosso grupo de WhatsApp muitas fotos de crianças que fizeram os mais diversos livros. Alguns escolheram fazer deboches. Alguns fizeram o próprio livro. Você pode ter feito o seu livro em formato de coração. Você pode ter feito um livro que vai abrindo assim aos poucos. Há muitas maneiras de fazer o livro. Mas o mais importante é contarmos a mensagem que esse livro traz. O mais importante é falarmos do amor de Deus. Então hoje eu tenho um novo desafio para você. Você mesmo, que está me assistindo agora e que já fez o seu livro sem palavras. Durante essa semana, eu gostaria que você contasse essa mensagem que você aprendeu para pelo menos uma pessoa. Você pode pegar o seu livro, o seu dedoche, o seu coração, não importa, e falar a mensagem de salvação e contar o que Cristo fez por nós para pelo menos uma pessoa durante essa semana. Se você ainda não fez o seu livro, calma, não se desespere. Você ainda pode fazer o seu livro e contar também essa mensagem para uma pessoa. Será que nós vamos conseguir? Falar do amor de Deus e contar tudo que nós aprendemos nesses cultos para pelo menos uma pessoa? Eu quero saber, hein? Eu quero ver se vocês vão conseguir cumprir o nosso desafio. Agora, nós vamos ouvir a última parte da nossa história. Nós vamos aprender a nossa última lição com Madugu.
Mas nós não devemos esquecer de tudo que já aprendemos e do mais importante, cada um de nós pode falar do amor de Deus. Não importa onde você esteja e nem o que você esteja fazendo. Você pode ser usado por Deus. Crianças, assim como a tia Cris disse na semana passada, Madugu, ele não estava querendo dividir o seu livro falante com os seus irmãos. Mas no dia seguinte, ele acordou logo cedo, quando ainda estava tudo escuro. Ele pegou o seu livro falante, pegou uma faca e saiu de casa. De longe, ele avistou um tronco de uma árvore velha. Ele foi até lá. Chegando lá, ele se ajoelhou e ali ele orou, pedindo que o Senhor o ajudasse a dividir aquele livro. Madugu sabia em seu coração que aquilo era o certo a se fazer. Mas por que estava sendo tão difícil fazer aquilo? E naquele momento, Madugu, ele ouviu vozes de crianças gritando. Quando ele olhou, ele viu os seus irmãos. Os dois maiores vinham na frente e Bazu vinha logo atrás. E ele pensou assim, poxa, justo agora eles vieram aparecer. E então, quando ele olhou de novo, os três pararam e ficaram olhando para ele. Madugu, naquele momento, ele orou novamente, silenciosamente. Senhor, ajude-me a compartilhar esse livro, a dividir esse livro. Os seus irmãos não falaram nada, inclusive Bazu ficou bem quietinho. Então Madugu pegou o livro falante e colocou em cima do tronco. Ele pegou a faca, olhou para ela, por um momento com muito cuidado, ele levantou a faca assim no ar, ficou segurando ela e até que ele pegou a faca e começou a pressionar ela sobre o livro falante. E assim, aquela lâmina foi cortando cada uma das páginas do livro falante. Agora, o livro falante estava dividido em duas partes. Então, novamente, Madugu pegou a faca e cortou o livro falante. Agora, em cima do tronco tinha 4 pedaços, 4 conjuntos de páginas coloridas, 4 livros falantes. Os irmãos ficaram olhando aquilo, eles não se moveram, ficaram quietinhos. Parecia que eles sabiam exatamente o que Madugu estava sentindo naquele momento. Então Madugu, ele pegou o primeiro pedaço do livro falante e deu para Bimo. Depois foi lá, pegou o segundo e deu para Kuma. Em seguida, pegou o terceiro pedaço e deu para Bazu. Os irmãos, eles não riram naquele momento, eles permaneceram quietos e eles seguraram aquele livro com muito carinho, amor e com muita reverência a Deus. Madugu, ele sabia em seu coração que ele tinha feito o certo, mas ele ainda não estava feliz com tudo aquilo. Então, novamente, ele se ajoelhou e ele orou, pedindo que o Senhor trouxesse alegria para o seu coração. E naquele momento, ele havia deixado o livro falante em cima do tronco. E uma forte brisa bateu e arrastou as páginas do livro falante. Só ficou a página branca em cima do tronco. Ele olhou aquela página branca e ele se lembrou que aquela página sempre continuaria branca. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Um sorriso apareceu no rosto de Madugu e ele ficou muito, muito contente. Ele sabia que ele havia feito o que era certo, que ele havia compartilhado o seu livro com os seus irmãos. Então, ele virou para os seus irmãos e ele disse assim: agora nós temos 4 livros falantes. 4 livros para contar a história do nosso Senhor Jesus. E os seus irmãos, eles estavam alegres, eles estavam pulando, eles estavam super animados com aquele livro em suas mãos. Então Madugu
ficou por um instante observando tudo aquilo, até que ele também pegou o seu livro falante e começou a pular, começou a festejar, a se alegrar com tudo aquilo que estava acontecendo. Crianças, Madugu nunca esteve tão feliz como ele estava se sentindo naquele dia. E assim nós chegamos ao fim dessa bela história. Agora vocês já conhecem toda a história do livro falante. E assim como Madugu, vocês podem compartilhar essa linda história sobre o amor do nosso Senhor Jesus, sobre aquilo que Ele fez na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Compartilhem, falem para que mais pessoas venham a aceitar o nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Era uma vez um livro diferente, um livro sem palavras, mas que contava a mais bela história já ouvida. Nós já vimos que, como pessoas que fazem coisas erradas, nós merecíamos um castigo eterno. Mas Deus enviou Jesus para sofrer este castigo em nosso lugar. No momento em que acreditamos nisso e aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nossos pecados são perdoados e nos tornamos filhos de Deus. E hoje vamos aprender a página verde. Essa cor é linda! Quando você vê a cor verde, você lembra do quê? Como folhas, grama, flores e árvore, a cor verde me lembra coisas que estão crescendo. Esta página me lembra a nova vida, a vida eterna que você recebeu de Deus quando recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. É como se você fosse um nenê recém-nascido na família de Deus. Deus quer que você cresça aprendendo mais sobre Ele. Quando você aprende mais sobre o Senhor Jesus, aprende também como agradar-lhe. Você tem o poder e a força que Ele lhe dá para fazer o que é certo. Mas quando você faz uma coisa errada, comete um pecado, tem algo muito importante que você precisa fazer: confessar o seu pecado a Deus. Isso significa contar a Ele o que você fez e reconhecer o erro que cometeu. No momento em que perceber que agiu mal, conte imediatamente ao Senhor e peça perdão. Ele vai purificá-lo desse pecado, porque prometeu fazer isso. Assim como a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça-lhe que o ajude a não errar outra vez. Lembre-se que agora você é filho de Deus. Isso não é maravilhoso? Agora podemos desfrutar da paz que Jesus traz ao nosso coração, nunca nos esquecendo da primeira página do livro Sem Palavras. Você se lembra dela? O final da história. Sim, nosso futuro não é aqui, mas no lugar maravilhoso que Deus, o nosso Pai, preparou para nós. Então, você vai guardar tudo isso só para você? Deus também espera que você compartilhe esta fantástica história para que outros também possam fazer parte da maravilhosa família de Deus. Para contar sobre a página verde, você precisa saber: agora que você é filho de Deus, você precisa crescer em graça e conhecimento. Primeiro, confessando. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois, lendo a Bíblia e orando. E por último, compartilhando a mensagem. Meu coração era sujo, uma crista que já livrou, e o seu precioso sangue tão macio. Me disse em sua palavra, em rua de ouro andarei.
dia feliz quando vi a vida eterna ganhei.